Gênesis capítulo de número 37, uma breve palavra para o nosso coração. Aí eu chamei o Samuel para cantar. Samuel correu. Mas o Samuel é o baterista da igreja. É uma bênção de Deus. É bom ter criança na igreja. Gênesis 37 conta a história de José. É o início da história de José. Muitas vezes as dificuldades são bênçãos de Deus. E o problema não está nas dificuldades que enfrentamos, mas nas facilidades. Muitas vezes a facilidade mais atrapalha do que ajuda. Em Gênesis 37, nós vemos a facilidade de José diante dos irmãos. Ele era o filho preferido do seu pai, ele tinha a túnica de várias cores, e ele era aquele que o pai dizia: vai lá fiscalizar os seus irmãos. Todas essas facilidades, essas preferências, ele era o filho preferido. Isso criou um ódio dos irmãos para com José. Aqui a partir capítulo 37, e vamos ver aqui um pouco da história de José. Vamos ver aqui a partir do versículo de número 3. A facilidade de José. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de mangas compridas, de várias cores de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Mais adiante, a gente vai ver o que os irmãos eles fazem com José. Versículo de número 19. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. O que será do sonhador? O que será do José, o sonhador? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração para nos aprofundarmos um pouco mais nessa palavra. Esse é o livro das inspirações, é o livro da superação. A Bíblia é o livro da superação. Das coisas que eram para dar erradas e dão certo, são histórias inspiradoras. E na vida de José foi assim, era para dar tudo errado na vida dele. Mas aquela dificuldade era um plano de Deus para lá na frente acontecer uma grande bênção em sua vida. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala com cada vida que está aqui, fala com os teus filhos que estão aqui, aqueles que estão aqui na igreja e aqueles que vão ouvir essa mensagem pela internet, que o Senhor venha abençoar e fortalecer a cada uma dessas vidas, no nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Quantas vezes alguém lança pedras em sua vida? Pedra de todos os lados. Pegue essas pedras e construa algo bom para você. Faça um caminho para alcançar a sua vitória, ou construa uma fortaleza. Todos nós enfrentamos problemas, mas às vezes a gente vê o problema como uma coisa ruim. Aquela dificuldade, muitas vezes, é a forma que Deus tem de nos preparar para algo excelente.
para a gente se preparar mais. Às vezes, a dificuldade, as rejeições e os problemas pode fazer algumas pessoas perderem o ânimo. Ela não tem mais esperança no futuro. Tanta coisa ruim já aconteceu que a pessoa pensa, nada de bom vem por aí. E a pessoa fica paralisada, ela fica desanimada. Mas nós devemos enfrentar a dificuldade e transformar essa dificuldade em combustível. Devemos transformar esses problemas em algo que venha nos motivar, para que a nossa vontade venha aumentar, para alcançarmos algo bom nessa vida. Porque Deus tem sempre algo bom para os seus filhos. E se ainda não aconteceu aquele algo bom, é porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nas nossas vidas, para que a gente venha estar pronto naquele momento que a promessa dele se cumprir. No caso de José, toda aquela facilidade que ele tinha com seu pai Jacó, estava atrapalhando a vida dele. Pensa comigo, se nada de ruim tivesse acontecido com José, se ele continuasse debaixo da proteção do seu pai Jacó, que já estava fazendo aquilo com ele, porque ele mesmo viveu isso, o seu pai Isaque não o via como filho preferido em si, um outro filho, já era algo de família ter o filho preferido, o filho especial, e outros filhos, estes aí são filhos desprezados. Até Abraão viveu isso em sua vida. Aquele filho preferido, aquele filho querido. E o outro filho, manda embora, vai para o deserto. O próprio Jacó, ele viu toda a intriga das mulheres, dos filhos que nascia e já era uma família dividida. Ele mesmo enganou seu próprio pai e teve um problema seríssimo com o seu irmão, e agora os mesmos problemas estão se repetindo na vida de José. Aquela preferência de Jacó para José parecia algo bom, mas na verdade era algo terrível e ruim. Aquele favorecimento, aquela facilidade promovida por Jacó era algo ruim na vida de José. Às vezes o caminho mais fácil é o pior caminho. Às vezes as pessoas procuram coisas fáceis, soluções rápidas. A pessoa quer resolver o problema naquele momento, igual criança. Criança é assim. A criança, ela quer o brinquedo na mão. Ela não pensa qual foi o valor daquele brinquedo. Não, ela quer ser feliz naquele momento. Muitas pessoas de Deus, elas são assim, elas querem resolver as coisas de maneira rápida. Quer facilidade, praticidade, tudo muito prático. Vivemos um tempo onde a pessoa quer comer, ela liga, a comida chega em casa. Ela quer arrumar alguém para namorar, ela vai no aplicativo. Tudo está ao alcance de um botão. Ela quer ter uma amizade com alguém? Facebook. Ela quer desfazer a amizade? Desfaz a amizade pelo Facebook. As pessoas, elas nem confrontam mais umas às outras. A pessoa, quando quer te deletar, ela faz isso pelo celular hoje em dia. Ela não chega para você e diz assim, olha, eu tenho um problema com você. Não. Ela não te olha nos olhos e diz, olha, eu tenho um problema aqui. Não, ela vai no telefone. E ela vai pelo telefone, olha, porque não tem mais força porque pelo telefone é mais fácil. A sociedade está assim, tudo de uma maneira muito fácil, muito prática, muito rápida. Mas as coisas de Deus não são assim. E aquela facilidade estava atrapalhando a vida de José. Quem promoveu os problemas na vida de José foi o próprio Deus. Foi Deus que promoveu toda aquela dificuldade. Não foi o diabo, mas foi o próprio Deus. Porque se José tivesse ficado ali, junto com o seu pai, e não tivesse passado por tudo aquilo, quando a fome chegasse ali em Canaã, até José ia morrer de fome.
Ia morrer de fome todo mundo. Todos os irmãos e o pai, e todo mundo ia morrer de fome. E Benjamim, e não ia ter mais o povo de Israel. Ia morrer todo mundo. Parecia ser o caminho mais fácil, mas no futuro todo mundo iria morrer. Então Deus veio com a dificuldade. José vai ser jogado naquele buraco. Depois José vai ser vendido como escravo. José vai se tornar escravo. Depois José vai ser injustiçado e depois vai ser acusado por um crime que ele não cometeu e vai passar 2 anos inteiros na cadeia. E ali ele vai conhecer a falsidade, ele vai conhecer pessoas que vão se aproveitar dos dons que ele tem, depois vai virar as costas, ele vai passar por todas as coisas da vida. E todas aquelas dificuldades irão forjar o caráter de José. E quando José chega no momento em que ele recebe aquela autoridade de Faraó, ele está pronto, porque aquela dificuldade forjou seu caráter. Agora ele pode ser o Zafenate Paneia, porque aqueles problemas trouxeram para a vida dele grande experiência e força moral. As facilidades da vida são boas, a gente quer facilidade, praticidade, mas é nas dificuldades da vida que a gente cresce como ser humano, que a gente amadurece. É na dificuldade, é na dureza da vida que Deus promove na nossa vida, que Ele vai preparando a nossa vida para algo maravilhoso lá na frente. Então aquela luta, a gente tem que começar a observar, pode ser uma grande bênção para a nossa vida. Fique de pé, por favor. A Bíblia é um livro de superação. De todas as leituras que a gente pode ter, a Bíblia é a leitura mais importante. Porque ela nos ensina essas coisas. Que uma história pode começar muito mal, como a história de José, que história terrível, e terminou muito bem. Ele salvou todos os seus irmãos. Tudo aquilo que ele passou, todas as dificuldades que ele passou, no fim foi uma bênção. No fim foi uma grande bênção. A gente deve ter cuidado com as coisas que vêm de uma maneira muito fácil para a nossa mão. Quando vem muito fácil, também vai embora muito fácil. Coisas que não têm valor, elas são assim, não têm preço. Mas quando é algo precioso, quando a conquista que você almeja em seu coração é algo difícil, e você enfrenta problemas e dificuldades, mas você se esforça e você recebe pedradas de todos os lados, porque nesse mundo que vivemos é mais gente para nos jogar no calabouço e nos vender do que para nos ajudar. E às vezes somente Deus está conosco. Quem olhava para José naquela situação de calamidade, não conseguia ver nele nenhum valor. Mas Deus estava vendo tudo aquilo. Deus estava trabalhando na vida dele e o preparando para aquele momento. Deus prepara a gente para momentos. E se ainda não chegou, é porque Deus ainda está nos preparando. Põe a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Ontem eu estava lendo essa palavra e quem lê a palavra de Deus de coração aberto não perde a esperança, não perde a fé. Diante das pressões, diante dos medos, das incertezas, das injustiças, quem não lê a palavra de Deus fica paralisado. Não olha mais para frente com esperança. Aí a pessoa morreu. A pessoa até pensa, é melhor morrer do que esperar o futuro que está vindo por aí. Porque a pessoa já passou tanta coisa ruim, que ela não tem mais esperança no futuro. O apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Filipenses,
deixando para trás as coisas que para trás ficam e olhando para aquelas coisas que o Senhor preparou, as coisas que estão no futuro, olhando para o futuro com esperança. Quem lê a palavra de Deus tem essa esperança, tem essa fé. Tem a fé que José tem a fé dos heróis da fé. Quando tudo está difícil, quando tudo está ruim, quando tudo está cada vez pior, a pessoa olha e pensa, mas Deus está do meu lado, lá na frente vai vir a minha vitória. Tenho certeza disso. Lá, um pouco mais adiante, a minha bênção está chegando. Deus está me preparando. Eu estou enfrentando tudo isso, eu estou passando esses problemas, conhecendo o outro lado da vida, aprendendo tendo experiência, aprendendo com as situações. Deus está me dando sabedoria. Para quando chegar a hora de Ele me usar, eu estou pronto. É assim que Deus trabalha. Às vezes Deus fecha uma porta para você, não é porque Deus não quer que você seja feliz, é porque Deus está vendo que naquele momento não é que Deus não queira te dar aquela bênção, é que você não está preparado. Quando você estiver preparado, Deus vai abrir a porta para você. Aquele não é o momento, aquele não é o momento. A gente fica brigando com Deus, que é a coisa do nosso jeito. Mas não é assim. Aquela porta fica fechada, quando você estiver pronto, aí é aquilo que diz lá em Apocalipse. É a chave de Davi que abrindo, ninguém fecha. Aí diabo nenhum pode fechar a porta que Deus abrir na sua vida. Mas também quando Deus fecha, você também não pode abrir. Só Deus é quem faz certas coisas em nossas vidas. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha continuar falando conosco, através da palavra, falando com os seus filhos, que o Senhor venha abençoar de uma maneira muito especial, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui, cada um que nos ouve nessa noite, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos nesta noite diante da Tua presença, meu Pai. E nós cremos na Tua graça, na Tua misericórdia. E nós cremos no Senhor que criou os céus e a terra. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e cremos na Tua promessa. Nós cremos no milagre, Senhor. Cremos também na escolha que o Senhor fez sobre as nossas vidas, Deus. E eu creio, Senhor, nesta noite, que nós viemos aqui, Senhor, neste lugar, neste santo lugar, lugar de louvor, de adoração, de ministração, Senhor, da Tua palavra. Deus, assim como foi ministrada, Senhor, uma palavra sobre a vida de José, meu Deus. Muitas das vezes, Senhor, José, ele não entendia o propósito de tudo aquilo de ruim que estava acontecendo na sua vida. Ele não compreendia. Mas Tu já tinha um plano, Senhor, de salvação do povo, da terra, das pessoas, alguém segundo o Teu coração. Muitas das vezes, Senhor, a gente não compreende, Senhor, as dificuldades que sobrevêm, Senhor, sobre a nossa vida. Às vezes a gente não quer entender, Senhor, os Teus propósitos, porque muitas das vezes a gente é jogado no poço, na lama. Muitas das vezes, Senhor, a gente é traído, Senhor, é traído, meu Deus, pelos nossos próprios irmãos. E muitas das vezes, Senhor, o fardo é muito pesado. Muitas das vezes a gente olha e quer desistir, Senhor. Mas nesta noite nós estamos aqui diante da Tua presença. Assim, Senhor, como José, ele tinha uma visão extraordinária, Senhor, da dificuldade. Ele sempre transformou, Senhor, a dificuldade em bênçãos. Que a gente possa aprender, Senhor, nesta noite, com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, Senhor, que um dia estavam, Senhor, passando por dificuldade, mas eles tinham um único alvo, e o alvo era te servir, Senhor. Andar na Tua presença, não negar a Tua palavra, não negar, Senhor, a fé.
E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui nesta noite como igreja, meu Deus. Porque nós cremos na Tua promessa. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Nós cremos que o Senhor está aqui nesta noite e que o Senhor trabalha nos nossos corações. Pai, vai repreendendo toda maldição. Meu Deus, toda palavra, meu Pai, que está sendo mencionada contra a Tua obra, contra a Tua vontade, meu Deus. Pai, esta pessoa que muitas das vezes chega aqui cansada, abatida, triste, angustiada, meu Deus, muitas das vezes não sabe mais que rumo, que direção tomar, mas o que fazer mediante a dificuldade, Senhor. Só o Senhor é quem tem a resposta. Só o Senhor é quem pode verdadeiramente mudar a nossa vida. E eu te peço, meu Pai, nesta noite, aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, meu Deus, a nossa fé, meu Pai, porque nós precisamos, Senhor, nos dá sabedoria, meu Deus. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que é para te pedir, meu Pai, se a gente tem falta de sabedoria, porque Tu não vai lançar em rosto. Tu não vai lançar no nosso rosto. E eu te peço nesta noite, Senhor, abençoa cada um que está aqui, que veio aprender, meu Deus, a Tua palavra, que veio ouvir a Tua voz. Esta pessoa, Senhor, que está com enfermidade, eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, Senhor, vai tocando agora neste mal. Esta maldição que tem tocado na vida desta pessoa, meu Deus. Muitas das vezes as pessoas não compreendem, não sabem nem o que é. Ficam tentando achar uma explicação lógica para as coisas. Mas existem coisas, Pai, que não tem explicação, Senhor, e nós somos seres humanos e estamos aqui nesta noite, porque cremos na Tua promessa, na Tua vontade e na Tua direção. Toca nesta pessoa agora. Repreenda este mal, o mal vai embora. Eu ordeno que vá embora, na autoridade do nome de Jesus. Receba a paz de Cristo na tua vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?